E existe vida em Spy X Family além da Anya? E agora, no dia 7 de outubro, começa a mais nova temporada de Spy X Family. Anime esse que eu sou extremamente fã. Eu nunca li o mangá, mas eu assisti o anime e desde o primeiro episódio até o último eu adorei a obra. Mas desde que eu assisti ela, para mim gerou um questionamento muito grande que é: os episódios obviamente funcionam muito melhor quando a Anya está como protagonista, que seria quase todos, do que quando foca, por exemplo, na Yor ou no Lloyd. Então a partir daí gerou uma discussão. Existe vida além da Anya? Porque Spy X Family começou a ser publicado em 2019, o mangá. Ele ainda está na ativa, ele não encerrou ainda as publicações, e agora até o momento ele tem um total de 11 volumes. O anime começou a ser lançado na primavera de 2022, e depois disso ele teve uma pausa, e depois ele voltou no outono com a sua segunda parte. A primeira parte de Spy X Family vai do episódio 1 ao episódio 12, e a segunda parte vai do episódio 13 ao episódio 25. Essa divisão de partes deixou muito mais claro uma discussão que é muito plausível e muito presente em Spy X Family, que é: existe vida além da Anya nessa obra? Porque na primeira parte, apesar dos primeiros episódios serem focados muito mais no Lloyd do que na Anya, depois de um certo ponto, a Anya ganha um grande protagonismo da série, e a partir daí, ela vira a protagonista dos 12 episódios. A segunda parte, quando ela começa, a Anya ainda tem muito foco, mas você pode ver que o Lloyd e a Yor são muito mais trabalhados e muito mais desenvolvidos do que a Anya em alguns pontos. Então a partir daí, você pode ver que muita gente, inclusive eu, teve a sensação que a segunda parte foi inferior à primeira, e existem vários fatores para isso acontecer. O primeiro seria que tira um pouco do fator surpresa. Spy X Family foi uma grande surpresa quando ele estreou, porque muita gente não conhecia o mangá. Então você tem aquele fator surpresa, a novidade. Então quando você vai para a segunda parte, você já vem com uma expectativa alta. O segundo fator é que quando esse anime se dividiu em duas partes, o 12º episódio não foi uma virada para começar uma segunda parte, um novo arco. Tanto que o 12º episódio é o episódio que eles vão num aquário para ver os pinguins. Então a partir daí também tem esse fator de não ser o momento certo para você cortar para ter essa divisão de uma temporada para outra. E tem um fator que a Anya acaba perdendo muito protagonismo nessa segunda parte, e você sente um pouco falta dessa personagem. Mas se você for ver, desde o começo da obra, desde o nome da obra até como a obra vai progredindo, a Anya nunca foi a protagonista da obra. O protagonista sempre foi o Lloyd. É a família como um todo, não deixa de ser que um personagem faz com que o outro cresça, mas a obra, desde o seu título até o momento que ele começa a ser publicado, tem o Lloyd como protagonista. Afinal, o nome da obra é Spy X Family. Spy é o Lloyd, a Family seria o Boydman, que seria o cachorro, seria a Yor e também seria a Anya. Então ele é o protagonista. O primeiro episódio é focado todo nele. O motivo desse mundo existir é porque ele está numa missão. Então a partir do segundo episódio, aí que a Anya começa a ganhar mais espaço, aí que a Yor começa a entrar. Tanto que o segundo episódio, ele é muito focado nos dois, e a Anya quase não aparece. É focado no Lloyd tentando chegar num encontro para realmente conhecer mais da Yor. A Anya tem participação, mas ela é muito mais secundária nesse episódio. O problema é, a partir do terceiro episódio, a Anya começa a aparecer muito mais, e ela começa a roubar completamente o protagonismo. A forma como ela é animada, a forma como ela é dublada, e o carisma que a personagem tem, faz com que ela rouba toda a presença daquele palco que existe ali. A partir daí, ela vira a protagonista, e os personagens à sua volta viram escadas para situações que aquela criança está vivendo. O Lloyd está presente em todos os episódios. Ele vai na escola tentar fazer com que ela ganhe a sua estrela para poder conhecer os Desmond. Ela faz com que ele peça perdão para ele naquele episódio que ele fica seguindo ela. Então ele está sempre lá, ele sempre está perto dela. O episódio onde ele vira a princesa Anya, ele tenta agradar ela, tentando ser o Boydman, tentando salvar ela no castelo como se fosse um espião da série de animada que ela vê.
vê, ele é o protagonista, mas foca muito nela. Então esse é o ponto. A Anya, ela nunca foi a protagonista de Spy x Family, mas o carisma dela é tão grande, a personagem é tão legal de se assistir, que ela foi roubando o protagonismo. Tanto que se você assistir, é só você ver o pôster das temporadas. Ver o pôster da primeira temporada, o primeiro pôster que saiu, você vai ver que é a família toda junta. Da segunda core, que chama, que é a segunda metade, até essa segunda temporada que vai sair realmente, veja os posters, veja quem sempre está no ponto principal e é a maior. É a Anya, ela é a propaganda, ela é a que vende a obra. E aí chega essa discussão, existe vida em Spy x Family além da Anya? Porque essa segunda metade, ela realmente foi inferior à primeira, e um dos motivos é porque a Anya não aparece tanto. E eu acho que existe sim vida, eu acho que a autora, ela escreve muito bem a sua obra. Ela consegue ter uma condução muito boa dos seus personagens. O Lloyd é um personagem muito interessante, a Yor é uma personagem muito interessante, mas eu também acho que ela merecia mais espaço. Eu acho que a Yor visualmente se vende muito bem, o trabalho dela se vende muito bem, dela ser uma assassina, mas não focam muito nela. Tanto que eu acho que se a gente for analisar friamente, até o irmão da Yor já foi mais explorado do que até ela, ou tá no mesmo nível, por ele ser um agente que tá atrás do Twilight. Então, a pergunta é, existe vida além da Anya? Eu acredito que sim. Eu acho que a Anya, ela é o carisma da série. Quando ela tá no protagonismo, o episódio brilha mais, ele foca mais, e ela precisava existir mais. E ela realmente é o que faz a obra ser diferente. Ele é o que faz a obra funcionar. Sem a Anya nessa obra, eu acho que poderia ser um bom anime de espionagem. Poderia ser um bom anime de assassino versus detetive. Poderia ser um anime que funcionasse assim, com uma boa comédia romântica entre Yor e Lloyd. Mas eu acho que o impacto seria muito menor, porque não teria esse carisma todo da Anya, que faz com que a comédia funcione muito bem, a animação funcione muito bem, e a gente cria uma ligação com os outros personagens pelo carinho, pela preocupação que a gente tem com essa personagem. Então existe vida além dela, mas essa personagem ela é tão boa que ela criou um problema para a própria obra, que é, quando ela não está presente, por mais interessante que o universo seja, por mais interessante que a parte da espionagem seja, ela nunca vai chegar, ela não consegue superar o nível do carisma dessa personagem. Então um anime que era para você focar muito mais em espionagem, você ligar muito mais para espionagem, você acaba deixando de lado, porque você quer ver aquela personagem vivendo o dia a dia de colégio dela, tentando entrar nas confusões dela, para tentar fazer com que os outros personagens gostem dela. Sem contar que é muito legal ver como ela lê mente, ajuda muito nisso. Esse trio principal, esse quarteto principal, né, vamos dizer assim, que seria o Lloyd, um espião, a Yor sendo uma assassina, a Anya sendo alguém que lê mentes, e o Boyd que meio que vê o futuro, você consegue ter um quarteto fantástico. A autora foi genial nisso. Então, existe vida pra mim sim sem a Anya. Eu acho que daria pra fazer uma temporada boa, só com uma espionagem, por exemplo, mas eu acho que tiraria o carisma e o brilho da série, que seria a Anya. Então existe vida sem ela, mas sem ela, a série não brilharia como ela brilha hoje em dia. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que existe vida além da Anya em Spy x Family? Ou você acha que se ela não existisse, essa obra nunca faria sucesso? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.